Será que estou tendo um derrame? Imagine estar escovando os dentes tranquilamente quando de repente seu corpo começa a se mover sozinho, movimentos que você não consegue controlar, como se estivesse tendo um derrame. Foi um aperto que a Patrícia passou. Ela é fisioterapeuta, minha aluna, há mais de 25 anos, especialista em microfisioterapia e uma profissional experiente que sempre confiou em sua técnica e muito conhecimento. Mas durante 2 décadas, ela trabalhou com crianças com disfunção neuromotora, desenvolvendo uma expertise sólida em problemas neurológicos. Mas, mesmo com toda a sua experiência, havia algo que a incomodava profundamente: a sensação constante de estar navegando no escuro quando se tratava de identificar a verdadeira origem dos problemas dos seus pacientes. Como muitos profissionais da saúde, ela seguia aqueles protocolos, né, rígidos, estabelecidos, aplicava suas técnicas com maestria, obtinha resultados, mas sempre restava aquela sensação incômoda de que poderia ir mais fundo, ser mais assertiva. Era como um detetive experiente que consegue até resolver casos, mas sempre fica com aquela sensação de que algumas pistas importantes escaparam. Mas o que aconteceu com um familiar dela mudou completamente a sua perspectiva. Essa pessoa muito querida de sua família estava tendo uma manhã completamente normal, acordou bem, tomou seu café, estava se preparando para o dia quando foi ao banheiro escovar os dentes, uma rotina que havia feito milhares de vezes na vida. Foi então que o pesadelo começou. Do nada, sem qualquer aviso, ele começou a sentir algo estranho acontecendo com seu corpo. Primeiro foi uma sensação estranha no tronco, como se algo estivesse desconectando internamente. O pânico começou a tomar conta quando percebeu que não conseguia sequer controlar completamente os seus movimentos. Então veio aquele terror real. Os movimentos involuntários começaram, primeiro no tronco, movimentos que ele não estava comandando. Seu corpo estava se movendo sozinho, como se fosse uma marionete na mão de alguém ali invisível. Então o desespero tomou conta dele quando percebeu que estava perdendo o controle. Então imagina a sensação. Você está fazendo algo rotineiro, do nada, seu próprio corpo se torna seu inimigo. Então é como se sua mente estivesse presa dentro de um corpo que já não te obedece mais, não obedece os seus comandos. Então ele conseguiu chegar até a cama, mas os movimentos continuaram. Agora no braço direito, movimentos rotatórios, involuntários, exatamente como ele havia visto em documentários sobre AVC. Sabe, derrame, gente, é isso. Então o terror era absoluto. Bom, meu Deus, né? O que está acontecendo comigo, né? Ele estava pensando enquanto assistia o seu próprio corpo se comportar de forma completamente estranha. Mas o que aconteceu a seguir foi ainda mais assustador. Os sintomas eram inconfundíveis. Qualquer pessoa que conhece de neurologia reconheceria imediatamente. Síndrome cerebelar. Os movimentos involuntários, perda de controle motor, a localização específica dos sintomas, tudo apontava para um problema grave no cerebelo. Para quem não conhece, o cerebelo é aquela parte do cérebro responsável pelo equilíbrio e pela coordenação motora. Então, quando há problemas ali, os sintomas são exatamente esses: movimentos involuntários, perda de coordenação, sensação de que o corpo não obedece mais aos comandos da mente. Então, a corrida contra o tempo começou. Providências imediatas foram tomadas. Neurologista, exames, ressonância magnética, toda a bateria de investigação que você faria se suspeitasse de algo grave no cérebro. O neurologista, após ouvir inclusive os sintomas, foi direto ao ponto: pode ser uma síndrome cerebelar, pelos sintomas que você está me descrevendo. Então, imagine o impacto psicológico dessa informação, né? Uma pessoa que estava perfeitamente bem, de manhã, de repente, se vê diante da possibilidade de ter um problema neurológico grave. Então, o medo, a ansiedade, as mil perguntas que começam a surgir. Será que é um tumor? Será que é um AVC? Vou ficar com sequelas? Bom, minha vida vai mudar para sempre, o que é que vai acontecer? Bom, e se você estivesse nessa situação, pensando que era algo grave e descobrisse que não era nada do que você estava imaginando? Aqui entra uma questão fundamental que muitas pessoas não compreendem sobre diagnósticos médicos. A medicina convencional, ela é excelente, ela é muito necessária, é claro, e ela para identificar
problemas estruturais, lesões, alterações anatômicas, mas existe um universo de sintomas que podem ter origens muito diferentes do que aparentam. É como um iceberg. O que vemos na superfície, os sintomas, representa apenas uma pequena parte do que realmente está acontecendo. A parte submersa, invisível, pode conter a verdadeira resposta. Então, Patrícia, que havia recentemente descoberto a biorressonância, decidiu investigar de forma completamente diferente, que é uma técnica que faz a leitura do campo eletromagnético da pessoa. Não vai substituir a medicina convencional de jeito nenhum, mas auxilia a complementar essa investigação. Então, mas antes de contar o que ela descobriu, é importante entender como que isso é possível. Muitas pessoas ainda acreditam que a biorressonância tem algo a ver com espiritualidade ou com dons especiais. Na verdade, é pura física aplicada. Nosso corpo é um sistema bioelétrico complexo. Cada célula emite frequências eletromagnéticas que são mensuráveis. Pense assim: você abre o portão da sua casa com controle remoto, mas não vê as ondas eletromagnéticas. Conversar pelo celular sem ver as frequências que atravessam o ar. Usa o Wi-Fi sem enxergar os sinais que conectam os seus dispositivos. Então, por que seria diferente com o corpo humano? Então, a biorressonância funciona como um scanner que lê essas frequências corporais através do seu corpo e pelo sistema nervoso autônomo, aquele que controla a sua respiração, os batimentos cardíacos, todas as funções involuntárias. É o mesmo sistema que faz você salivar quando vê uma comida gostosa ou acelera o seu coração quando você se assusta. Tudo bem? Então, foi usando essa técnica que a Patrícia fez uma descoberta surpreendente. Usando o teste de força muscular, que é uma técnica dentro da biorressonância que acessa diretamente o sistema nervoso autônomo, ela começou a investigar a verdadeira origem daqueles sintomas ali aterrorizantes. Identificou? É neurológico? Não. Será que é tóxico? Não. É físico? Não. É parasitário? Não. A cada pergunta, o corpo dava respostas claras, através da força muscular. Não existe mais ou menos. Nesse teste, ou a pessoa consegue manter a força, ou ela perde a força. É como um detector de mentiras natural que nunca falha. Então, quando chegou a pergunta crucial, algo extraordinário aconteceu. É psicoemocional? A resposta foi um sim, categórico e forte. Porque se algo ressona com a pessoa, o músculo ele fica forte, ele tem tônus muscular. Se algo não é aquilo que está acontecendo com a pessoa, ela perde a força muscular. E o interessante é que o corpo não mente jamais. Ele não tem agenda política, não tem ego, não tem medo de magoar sentimentos. Ele simplesmente responde com a verdade nua e crua sobre o que realmente está acontecendo. Mas o que aconteceu a seguir foi ainda mais impressionante que a descoberta, porque no exato momento em que a Patrícia disse é psicoemocional, algo extraordinário aconteceu com esse seu familiar. Foi como se um peso gigantesco saísse dos ombros dele. O alívio foi instantâneo, profundo, duradouro. Que bom, graças a Deus que era psicoemocional, ele disse. E desde então ele repete essa frase sempre que o assunto surge. Não foi um alívio superficial, foi uma transformação completa de perspectiva. Sabe por quê? Porque ele estava passando por uma das fases mais difíceis de sua vida. Pressões extremas, estresse emocional em nível altíssimo, uma sobrecarga psicológica havia atingido o ponto de ruptura. E aqui está um fato que muitos desconhecem sobre o corpo humano. O estresse emocional pode criar sintomas físicos absolutamente reais e convincentes. Não é frescura ou coisa da sua cabeça, não. São manifestações físicas, genuínas, de desequilíbrios que vêm lá do psicoemocional. É como um sistema de alarme ultra sofisticado quando algo está desequilibrado emocionalmente. O corpo dispara aqueles sinais físicos para chamar atenção. Mas esses sinais nem sempre aparecem onde o problema realmente está. Pense, por exemplo, numa panela de pressão. Quando a pressão interna fica muito alta, o vapor precisa escapar para algum lugar, não é assim? No corpo humano, o vapor do estresse emocional pode se manifestar como sintomas neurológicos, sintomas digestivos, problemas na pele. Qualquer sintoma, qualquer sistema pode ser afetado. Então, a descoberta mudou completamente a abordagem da Patrícia com seus, inclusive nos seus atendimentos. Ela percebeu que havia encontrado uma ferramenta que ia direto ao ponto,
sem rodeios, sem tentativas e erros. Era como trocar uma lanterna por um holofote. A clareza era incomparável. Então, ela começou a integrar a biorressonância em todos os seus atendimentos de microfisioterapia. Agora, antes de aplicar qualquer técnica, ela investiga qual a origem real do problema. É físico, é emocional, é tóxico, é parasitário, é alimentar, é ambiental? E os resultados foram revolucionários. Inclusive, uma colega nutricionista procurou a Patrícia com queda de cabelo e fraqueza. Havia já tentado de tudo: suplementos, mudanças alimentares, exames hormonais, nada resolvia completamente. Patrícia testou usando a biorressonância e a origem era parasitas, parasitária. Então, protocolos de desparasitação e melhora significativa em poucas semanas. Então, meses de tentativas e erros resolvido com uma investigação precisa de poucos minutos. Mas o que mais impressiona é a precisão da técnica. Patrícia também, ela trabalha com florais de bar em seus atendimentos. Então, antes da biorressonância, ela recomendava, baseada na sua experiência, nas indicações da técnica, no conhecimento mesmo teórico dos florais. Funcionava, mas havia sempre aquela margem de incerteza. Agora ela testa tudo. Essa pessoa precisa de floral? Qual floral específico? Por quantos dias? Quantas gotas? Quantas vezes ao dia? E o corpo responde numa precisão matemática. Então não existe mais ou menos ou é sim ou é não. É como ter acesso direto ao manual de instruções de cada pessoa, escrito pelo próprio organismo dela. E aqui está algo que muitas pessoas pensam: ah, mas isso deve ser para quem tem um dom especial. Sensibilidade aguçada, algum tipo de habilidade paranormal. Gente, isso aqui já me perguntaram, tá? Mas perguntaram inclusive a Patrícia na live que nós fizemos. Patrícia é categórica. É como dirigir um carro. Não adianta comprar o carro se você não sabe dirigir. Mas qualquer pessoa pode aprender a dirigir com prática e conhecimento adequado. Então ela começou usando principalmente o teste de força muscular. Depois ela começou até a usar o aurímetro. Deixa eu pegar um aqui para você ver. Esse aqui que é o aurímetro, tá? Ela não precisou desenvolver nenhum dom especial, não precisou meditar por anos, não precisou de equipamentos caros. O conhecimento fica na sua cabeça. E você pode aplicar de qualquer lugar, a qualquer momento. Então, imagine estar lá no meio do deserto, do Ceará, gente, só para ter uma ideia. E conseguir fazer uma investigação completa sobre a origem de um problema de saúde, inclusive a distância, claro. Ou estar em uma emergência longe, não tem nem o aurímetro, e você também conseguir detectar com a mesma precisão. É exatamente isso que a biorressonância oferece. Autonomia total, independência, independência de equipamentos e precisão. Este relato, então, foi durante, né, igual eu falei com você, numa live que a Patrícia aconselhou para quem ainda quer usar a técnica, mas tem medo de que a família não vai apoiar. Então, ela mesma explicou, quando você mostra os resultados na prática, quando a família não apoia, a pessoa vê que funciona, ela naturalmente passa a apoiar. Explicou a Patrícia. Então, o corpo, ele não mente jamais. Se a polícia pudesse usar isso para interrogatório, seria revolucionário. E realmente pense nisso, o corpo não tem agenda política, não tem ego ferido, não tem medo de magoar sentimentos. Ele simplesmente responde com a verdade sobre o que está acontecendo com ele internamente. Então, a biorressonância se tornou muito mais que uma técnica para Patrícia, minha xará, né? Virou uma filosofia de vida. Ela descobriu que pode testar absolutamente tudo. Qual tratamento é mais indicado para aquela pessoa? Quantas sessões são necessárias? Se deve combinar diferentes terapias no mesmo dia? Qual a dosagem ideal de cada intervenção? É como ter um GPS do tratamento que te leva direto ao destino, sem voltas desnecessárias, sem tentativas e erros, sem perda de tempo ou recursos. E o mais importante, ela vai direto na raiz do problema. Não adianta ficar enxugando gelo, tratando os sintomas superficiais sem atacar a causa fundamental. E a biorressonância revela a origem principal, permitindo que você foque exatamente onde importa. É a diferença entre apagar o fogo e fechar o registro do gás, entende? Você pode ficar ali apagando o fogo ali, daquele gás ali pegando fogo a vida inteira. Ou pode ir direto na fonte ali no gás e desligar definitivamente. Então, para quem ainda hesite em aprender, Patrícia deixou um conselho transformador. Pratique com as pessoas de casa, com amigos, aprendam.
Façam de forma lúdica, sem pressão. À medida que você vai aprendendo e praticando, as coisas vão fluindo naturalmente. Não existe ninguém igual a você no universo. Cada terapeuta, cada profissional de saúde tem seu tempero único. Cada pessoa tem seu tempero único. E essa é uma verdade fundamental. Você não precisa ser uma cópia de ninguém. A biorressonância é uma ferramenta que se adapta ao seu estilo, à sua personalidade, à sua forma de trabalhar. Seja também cuidando. Você não trabalha e quer cuidar da sua família. Patrícia também explica que muitas pessoas falam: ah, mas eu não tenho tempo para estudar, eu não tenho tempo. Ela falou: todo mundo tem horário de almoço, todo mundo tem um final de semana. Ela lembrou. E quando você encontra algo que realmente transforma a sua vida, o seu trabalho, você arranja tempo. É quando você se apaixona. De repente, você encontra tempo para a pessoa amada. Então, a transformação vai além dos resultados técnicos. Patrícia relata que o curso de biorressonância, gente, é o curso que ela fez comigo, tá? De formação, é o curso que eu ensino de formação em biorressonância. Ela explicou que foi leve, que foi prazeroso, não foi aquele tipo de conteúdo denso, pesado, que você precisa forçar para estudar. É algo que ela fez com prazer, porque tem muitas aulas práticas, né, com demonstrações constantes. Isso que ela explicou na live, gente. E aqui está um ponto crucial. Quando você aprende algo que realmente funciona, que traz resultados imediatos, o estudo se torna viciante. É como descobrir um tesouro que você quer escavar cada vez mais fundo. Então, a biorressonância não é o futuro da terapia, ela é o presente. Enquanto alguns profissionais ainda estão trabalhando às cegas, tentando adivinhar o que seus pacientes realmente precisam, outros já estão oferecendo precisão ali, ó, resultados que pareciam impossíveis. A pergunta não é se você vai aprender biorressonância, a pergunta é quanto tempo você ainda vai perder navegando no escuro, quando poderia estar oferecendo aos seus pacientes ou à sua própria família ou a si mesma uma ferramenta que vai direto ao ponto, revela a verdade e transforma vidas. Porque no final das contas, a maior descoberta de Patrícia não foi a técnica, foi humana, a paz de espírito que vem de saber exatamente o que está acontecendo, sem mistérios, sem suposições, apenas a verdade nua e crua que o próprio corpo revela. E você, também gostaria de trilhar esse mesmo caminho da Patrícia? Eu sempre falo sobre a biorressonância aqui, então continue comigo e passe a me seguir e compartilhe esse vídeo também.